Alô, senhores telespectadores do Brasil, novamente com vocês, o seu repórter Ernesto Varela. Depois de tomar esse avião em Moscou e percorrer 2.400 quilômetros, estamos desembarcando agora na cidade de Baku, capital do Azerbaijão, uma república que fica aqui embaixo no mapa da União Soviética. Quem nasce aqui em Baku é o quê, Valdeci? Bakuense ou bacuano? Olha só, por coincidência está desembarcando aqui junto com a gente o Aliyev, que está dando tchauzinho ali. Ele é o segundo homem no governo da União Soviética, presidente da KGB. Como todos vocês sabem, URSS, União da Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é a mesma coisa que Rússia. Rússia é apenas uma das 15 repúblicas que formam a União Soviética. Ali naquele mural nós vemos, em primeiro lugar, a Rússia, depois Ucrânia, Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, onde estamos agora, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguízia, Tadjikistão, Armênia, Turquemênia e Estônia. As repúblicas soviéticas formam um paizão que dá quase 3 vezes o tamanho do Brasil. São 12 fusos horários e, apesar disso, algumas imagens se repetem por toda esta amplidão. O Azerbaijão é o segundo maior produtor de petróleo da União Soviética, depois da Sibéria. Aqui moram 8,5 milhões de azerbaijenses, que são em sua maioria descendentes de árabes, persas e de toda essa turma que habita aqui, Oriente Médio. Este lugar se chama Catedral do Fogo. Neste lugar, os povos daquela época, não sabendo o que era petróleo, cultuavam o fogo como um deus. Este daqui era um templo de culto ao fogo. Acredite se quiser. Baku é uma cidade turística, uma cidade de veraneio. É tipo Guarujá para os paulistas ou Cabo Frio para os cariocas. Estas são as imagens do calçadão que serpenteia aqui pela orla de Baku. Os soviéticos são muito generosos. Na nossa gravação aqui, nós estamos sendo seguidos, quer dizer, ajudados por uma equipe de 5 pessoas, Valdeci. Nós temos 4 pessoas dentro do ônibus da televisão de Moscou e mais uma aqui do meu lado da televisão de Baku. Não, errei a conta, mas o clima é esse, liberdade vigiada. Aqui no Azerbaijão, eles não falam russo, não. Eles falam o azerbaijês mesmo. Aliás, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, são faladas aproximadamente 150 línguas, senhores telespectadores. Quer ver como é que o azerbaijês é diferente do russo lá de Moscou? Fala um pouquinho aqui, chefe. Ну вот пусть сядут, попробуют. Пусть сядут, мы их угостим чаем. É impressionante, eu não consigo entender nenhuma das palavras que ele fala. Este daqui é o famoso samovar. Não são só os ingleses que gostam de tomar chá, não. Aqui na União Soviética, todo mundo gosta de tomar chá. Настоящий азербайджанский чай. Chá, chá. Até que enfim uma palavra parecida. Num domingão como esse aqui, a turma lá no Brasil fica tomando uma cervejinha gelada, enquanto vocês aqui ficam tomando um chazinho quente, né? Это нам нравится. Это азербайджанский чай называется. Tchim, Yakshi. Yakshi. Para vocês que não sabem, Yakshi em Azerbaijão quer dizer harachó em russo. E harachó em português quer dizer tudo bem. Nós estamos indo agora conhecer um botequim que não vende bebida alcoólica aqui em Baku. Afinal, estamos numa região de um povo de origem islâmica. Como vocês estão lendo aí, este cartaz de cima está dizendo Batalha contra as bebidas alcoólicas. E no de baixo está escrito que o serviço aqui é self-service. Tem panqueca, ovo frito, salada de tomate, uns docinhos aqui, umas rosquinhas
iogurtes, vários tipos de iogurtes e sucos, ovo cozido, café e leite. Cachaça aqui não tem não, rapaz. É vodka net. Então vamos fazer a nossa matulinha aqui e nos sentar ali, Valdeci. O novo governo de Gorbachev tem tomado algumas medidas contra o consumo de álcool. Parece que os russos andaram bebendo muito nos últimos tempos. Por exemplo, hoje as casas de bebidas tiveram seu horário de funcionamento reduzido, além de também serem reduzidas em seu número, principalmente aquelas que ficavam próximas aos locais de trabalho. Uma outra dura medida também do atual governo foi cortar o 13º salário das pessoas que chegavam bêbadas para trabalhar. Agora nós vamos dar uma voltinha numa feira que aqui no Azerbaijão eles chamam de bazar. Esta palavra de origem persa. Bancas aqui eu não sei se é do estado ou se são particulares. A senhora que é a dona da banca? Sabravadские. И Диме тоже Sabravadские. Самые хорошие, самые дешевые. И свои огороды. É do Kolhoznik. Ну, колхозные. Kolhoz são as fazendas coletivas aqui na União Soviética. Eles são membros de uma fazenda e produziram a quantia que eles tinham que entregar ao Estado e agora eles estão vendendo aqui a produção excedente para a população. Esse pêssego tá bom aqui hoje, dona? Vamos ver se tá bom. Quanto custa aqui, chefe, o pêssego? Рубль 50. Um rublo? Um quilo? Um rublo? Olha como é a economia soviética. Em Moscou, com 10 rublos, 10 quilos de pêssego, se paga aluguel, casa, luz e água. Rublo? Um rublo? Tá barato. Muitas coisas boas aqui na feira. Uvas, ameixas, melancia, tomate. Olha ali, ó. Todos com uma cara muito boa. Melão, tá bom melão? Harachó o melão aí? Harachó, falou que tá bom o melão. Tem uma frutinha ali, ó, muito interessante, Valdeci. Mostra lá, ó. Parece até uma mexerica sem casca. Vamos ver o que que é. Ô, chefe, o que que é aquela frutinha ali, ó? Hã? O que que é? É chamamor? Chamamor? É do Azerbaijão? Azerbaijão. Como come? Tem um cheirinho muito bom. Pode morder? Pena que vocês não estão sentindo, mas tem um cheirinho muito bom. Você pode morder? Não? Хороший запах бывает. Дома положите, будет хороший запах, ароматный запах будет. Ah, não é para comer, era para pendurar em casa para dar um cheirinho bom no ambiente. É isto? Ok, Harachó. Спасибо. Assim como no Brasil, o povo soviético é composto de uma salada de muitas raças. Baku é a princesinha do Cáucaso. Aqui perto da cidade existem muitas colônias de férias onde os soviéticos vêm passar os seus tempos de lazer. Eu e a minha turminha de soviéticos, que aumenta cada vez mais agora, vamos dar uma voltinha na praia. Vamos à la praia aí, pessoal? Пожалуйста. 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 Que quer dizer tudo bem.
Nós estamos num ponto muito interessante de vista, senhores telespectadores. Se nós olharmos aqui em frente e sairmos nadando, sairíamos no Irã. Por outro lado, aqui estaríamos indo para uma outra república da União Soviética. Aqui atrás fica a Turquia E acima de tudo isso fica Lenin. Então, senhores telespectadores, chegamos à linda praia de... Como é que é o nome da praia, Nazino? Ganjlik. Sim. Para levantar o astral da rapaziada aqui da praia, eles penduram num poste de ferro um alto-falante onde fica rolando um animado sonzinho. Vamos lá conversar com aquelas gatinhas ali, Valdeci. Vamos lá. Qual é a última moda no verão deste ano aqui na Rússia, na União Soviética? Мы без переводчика ничего не понимаем. Как можно меньше? Quanto menos possível? Quanto menos possível? No maiô? Na roupa? Continuamos sendo fotografados e observados aqui, senhores telespectadores. A praia, na verdade, não tem muita coisa de diferente das praias brasileiras. A não ser que a areia é um pouquinho escura e dura. As pessoas são mais ou menos as mesmas que a gente vê lá nas praias brasileiras. Só que ali no fundo tem um muro que divide as praias. Ô, Nazino, por favor. Por que existe aquele muro ali separando as praias? Porque cada playa pertenece a un campo de descanso. Sim. Para que no haya corriente de gente, Sim. todo está organizado. Tudo está organizado e controlado. Se você é do Sindicato dos Petroleiros, não pode tomar banho com o pessoal do Sindicato dos Plantadores de Batata. Eles são todos organizadinhos, mas como no Brasil, sempre se dá um jeitinho para tudo. Vamos lá mostrar a colônia de férias de cá, Valdeci. Vem aqui. Vai devagar aí, Valdeci. O KGB ali tá fotografando a gente. E aqui já estamos do outro lado, onde a praia está mais movimentada ainda. Mesmo aqui na União Soviética, tem esses rapazes jogando essas bolinhas indesejáveis aí. Ó, Valdeci, apesar de ser uma praia soviética, tem uma pelada ali, ó. O beck central, como vocês estão vendo, é esta forte loira de mais ou menos 1,85 m de altura. Quer entrar no jogo aí, Valdeci? Vamos lá, vou mostrar para esses soviéticos como é que se joga esse tipo de esporte. Será que eles vão deixar? Agora, a supremacia de um futebol arte, de um futebol espetáculo, era incontestável. Aqui chegamos na parte que o Valdeci mais gosta. Todo mundo sentado, dando a sua biritadinha, tomando chá. Você é soviética? Vous êtes soviète? Oui, je suis soviète. O que você faz da sua vida? Comme travail, je suis le guide-interprète de la langue française, de la langue tchèque. Os soviéticos podem ir para onde eles quiserem nas suas férias, podem viajar, não precisa de nenhuma autorização especial. Oui, sans doute. Nous avons 15 républiques, c'est normal pour nous visiter les autres républiques. Ou seja, podem ir para qualquer lugar desde que não saiam da União Soviética. Vamos conversar agora com uma família soviética em férias. Este daqui é o Igor, que é um soldador. O Kostya, filho dele, e Tânia, a mulher dele. Você viaja todos os anos nas suas férias?
Как правило, всегда выезжаем. Редкие исключения. E é muito difícil conseguir um lugar numa colônia de férias dessa? Quanto tempo que você tem que esperar na fila para conseguir isso? Я не стоял в очереди, я взял билет и приехал. У нас в Конституции записано, что каждый человек имеет право на отдых. Eu estou te fazendo todas essas perguntas porque é muito difícil para um metalúrgico lá no Brasil para passar umas férias numa praia tão in como essa de Baku, aqui na União Soviética. Muito bem, senhores telespectadores, nós vamos ficando por aqui hoje na nossa mesa de amigos soviéticos que vai ficando cada vez maior. Hoje, essa semana, vocês viram as férias dos soviéticos. Na semana que vem, nós vamos mostrar eles trabalhando. É isso daí, Nazinho? Sim. Perfeito.